Graça e paz, meu amado irmão da Igreja do Evangelho Vivo, andando no Espírito, no poder, mais uma quinta-feira, estamos aqui, hoje eu estou solo, estamos aqui para ter um momento de meditação, um momento de adoração a Deus, um momento de reflexão na palavra, algo rápido, algo, como eu tenho falado, né, esse momento mais quinta, né, é um momento mais assim de devocional, um momento mais de próximo, um momento mais palestrinha, como disse o Jonatas hoje, né? Mas aqui estamos nós para adorar a Deus. Eu estou usando esse microfone hoje, eu sei que ele não é muito bom, eu tenho a plena ciência disso. Daí a importância do dízimo das ofertas, que nós melhoramos nossos equipamentos, nossos instrumentos. Mas é o que temos para hoje, amém, meus queridos? Eu espero que a transmissão esteja boa. Eu estou sem retorno aqui, eu fico olhando para cá que é para ver se está indo certinho, porque eu estou aqui em cima hoje, eu estou em casa hoje, aqui a internet é bem estável, às vezes vai, às vezes não vai. Então, se parar e não se preocupe. Se tiver baixo, aumenta um pouquinho o volume da sua TV, amém? E vamos ter um momento aqui de adoração ao nosso Deus, um momento, como a gente fala sempre lá na igreja, né? O nosso oásis em meio ao deserto da semana. E que semana, né? E que desertos estamos atravessando. Mas uma coisa é certa, né? Já falando. Todo deserto ele tem um fim. Não há nenhum mal que seja eterno nessa terra. O único mal que é eterno, ele não é nessa terra, que é o inferno, o lago de fogo. Esse sim vai ser para toda a eternidade, por assim dizer. Mas aqui nessa terra não, todo deserto tem um fim. Se você está passando por um deserto nessa semana, saiba que esse deserto chegará ao fim. Mais cedo ou mais tarde você entrará no descanso de Deus. E isso, entrar no descanso de Deus, já é uma decisão que você pode tomar a partir de agora. Escolha descansar em Deus, porque uma coisa é fato. Ele nunca deixou você, Ele nunca deixará você. Ele sempre está com você. Eu queria até, eu sei que eu não sou cantor, né? Eu sou músico, eu gosto de tocar. Mas eu queria cantar uma música que é uma música que tem sido bastante, é uma música que fala muito aos nossos corações nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de que estamos enclausurados em casa, por assim dizer, né? Que fala isso, Deus nunca deixou a gente, amém? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo, coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está.
a luz que está vindo, o coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo, coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca nos deixou, querido. O Senhor sempre esteve conosco, o Senhor sempre esteve contigo em todas as situações que você estava passando. Deus é fiel, Ele fala que nunca nos deixaria, querido. E nós nos devemos apegar nessas promessas, nessas épocas tão difíceis. Ele continua conosco, queridos. Mais uma vez, cante comigo. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca nos deixou, amém, queridos? O Senhor sempre esteve conosco, o Senhor sempre esteve nos ajudando, o Senhor sempre esteve fiel à sua palavra que diz que Ele jamais nos deixaria, que Ele não nos abandonaria. Poderia até mesmo uma mãe esquecer dos filhos, eita, que hoje aqui em Manaus está quente. Poderia até uma mãe se esquecer dos filhos que ainda amamenta, mas o Senhor não esquecerá de nós, não esquecerá de nós. Ele nunca esqueceu até hoje. Não vai ser nesse momento que Ele vai esquecer de você, vai esquecer da sua família, vai esquecer daqueles que você ama. Amém, meus queridos? Você pode tomar o seu lugar ainda, não sei como é que você está, é o costume lá da igreja de falar, toma seu assento, toma seu lugar. Deixa eu ajeitar aqui nesse meu novo layout. Eu até gostei muito desse layout, porque fica um computador aqui na frente, minha Bíblia, caderninho. Eu fico olhando para vocês. Amém, queridos? Mais uma quinta-feira que aqui estamos para refletir sobre a palavra de Deus. Como eu falei para os irmãos, essa semana foi bem. Deixa eu ver se está saindo aqui o som, né? Oi, som. Essa semana ela foi bem conturbada aqui para a família. Estamos aí enfrentando essa batalha pela recuperação do seu Jonatas, crendo que ele cada vez mais ficará melhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, assim, né? Uma coisa é você ver a doença, a Covid-19, quando ela está distante de você. Mas quando ela chega próxima a você, você vê realmente a gravidade da situação. Eu tive a Covid-19 lá em abril, mas o meu aí pode ser considerado um caso moderado, não precisei ser internado. Tive falta de ar, tive todos os sintomas, tive as sequelas, até hoje faço tratamento pelas sequelas que ela causou, mas não precisei ser internado, não precisei ser entubado, assim como grande parte da população brasileira, população manauara. E isso levou a alguns problemas que nós vemos muito no nosso país, e durante essa semana eu vi vários casos desse problema, que é o problema que eu quero alertar hoje. Hoje aqui a nossa conversa vai ser mais como se fosse um alerta, vamos dizer assim, um alerta para nós cristãos da Igreja do Evangelho Vivo. É meu trabalho como pastor alertar a igreja do perigo. Se eu não alertar, a culpa recai sobre mim. Então é trabalho meu alertar a igreja.
Infelizmente, no meio cristão brasileiro, na sua grande maioria, principalmente entre os grupos neopentecostais e alguns pentecostais, está existindo no Brasil algo terrível em relação à Covid-19. Muito influenciado até mesmo por questões políticas, por questões ideológicas, por apoios cegos a líderes. E isso só tem causado mal à igreja, isso só tem causado mal à visão que as pessoas têm do corpo de Cristo. E que problema, que grande problema é esse, pastor Eric? É o negacionismo frente à doença. Negacionismo era um termo que antes era usado para pessoas que não aceitavam o holocausto judeu, o holocausto nazista lá frente ao povo judeu. As pessoas que não aceitavam isso eram chamadas de negacionistas. Hoje, o que nós chamamos de negacionista? O que é um negacionista hoje? Até para você ver se você não está se encaixando nesse perfil e agora mude. É alguém que não dá a devida importância para as coisas que estão acontecendo no nosso meio. É alguém que resolve negar tudo aquilo que está acontecendo. E isso acontece por diversos motivos. Razões para negacionismo: medo. Você prefere negar aquilo. Medo. Como eu já falei, apoio a líderes negacionistas, que infelizmente no nosso país está cheio, tanto nas igrejas quanto na política. E isso causou esse estrondo. Hoje eu acho que teremos já 250 mil mortos, infelizmente, pela Covid-19. E esse espírito negacionista aí entrou na igreja cristã com tudo. Um pensamento de, vamos dizer assim, como se fôssemos imbatíveis. Nós somos imbatíveis no reino espiritual, sim, é verdade. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Mas nós também temos que estar atentos para as coisas que acontecem e como elas estão acontecendo. Jesus falou que as gerações dos últimos dias, aquela geração de Jerusalém seria assim, uma geração negacionista. Como assim uma geração negacionista? Você lembra lá que Jesus falou? Nós cantamos uma música alegre. Aqui, Jesus chega lá, eu acredito que é em Jerusalém, e fala: o que eu vou comparar essa geração? Nós tocamos uma música alegre, mas eles não se alegraram. Tocamos uma música triste, mas eles não se entristeceram. O que isso quer dizer? É pessoas que estão desconexas com a realidade. E uma das realidades é o que? Nós estamos passando por uma pandemia. Uma terrível pandemia que já ceifou milhares de vidas. Com certeza você conhece alguém, ou até mesmo um familiar seu morreu de Covid-19. Então é inaceitável que nos nossos dias, ainda hoje, 2021, nós tenhamos uma visão negacionista, diminuindo. Não, isso é simplesmente uma gripezinha, como foi falado muito ano passado. Isso é só uma gripezinha, isso logo vai passar. Isso assim, isso vai passar sim. É verdade. Mas nós não devemos tomar uma atitude de irresponsabilidade frente às coisas que estão acontecendo. Queria convidar você para abrir lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Prometo que vai ser rápido hoje, querido. Provérbios 22, 3 diz assim, que é o nosso versículo-chave da nossa conversa aqui, do nosso devocional essa noite. Diz assim, Provérbios 22, capítulo 3. Você abriu aí? Ele diz assim. O rico... Não, esse é o 2. 3. O prudente, ele vê o perigo, ele vê o mal e se esconde. Mas os ingênuos, os tolos, em outras palavras, os burros, seguem em frente e sofrem as consequências. Queridos, que entre nós não seja assim, queridos. Que entre nós não tenhamos essa atitude de ser nécio, de ser tolo, de ser burros, frente ao que está acontecendo. Pastor Eric, mas você tem que cuidar que Deus nos protege, que Deus está conosco. Sim, isso é verdade. É até o ponto da ministração de domingo que vem, que é o cuidado de Deus. Mas na Bíblia também está escrito que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Eu quero que você, nessa noite, a reflexão para essa noite é essa. Existe um perigo lá fora.
E nós, como cristãos, nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós não podemos nem ser daqueles que se desesperam e entram em pânico, e entram em depressão e em ansiedade porque tem a doença lá fora, mas também nós não podemos ser esses alheios à situação. Alheios, vivendo como se não tivesse uma pandemia. Infelizmente nós estamos vendo, na época do decreto de 24 horas, tinha igrejas funcionando, queridos, presencialmente, trazendo pessoas para dentro do templo, fazendo as pessoas pecarem, porque elas estavam quebrando a lei. A lei dizia o quê? A lei dizia o quê? Que não poderia circular para o próprio bem delas. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Vocês estão vendo a diferença da coisa? Por isso que Deus fala, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nós devemos seguir pelo meio. Nós, como cristãos, qual deve ser a nossa atitude frente à pandemia? Primeiramente, crer que Deus está conosco. Sim, Deus cuida de nós. Que se algum mal chegar até mim, Ele estará conosco. Mas eu devo ter cautela e devo ter cuidado, porque na Bíblia em nenhum lugar está escrito que nós não passaremos por problemas nesse mundo. Então você não é, vamos dizer assim, você não é, a melhor palavra é imune, você não está imune às coisas que estão acontecendo. Você não está imune. Por que eu estou falando isso? Porque nessa semana eu vi muitos cristãos até defendendo isso. Não, nós confiamos em Deus, então nós temos que seguir vivendo a vida. Nós confiamos em Deus, então nós temos que seguir a nossa vida normalmente. Não. Nós não estamos em momento de viver a vida normalmente. Nós estamos em momento, tal qual esse prudente que fala aqui em Provérbios. Nós estamos em um momento que nós estamos vendo o perigo. E nós como cristãos, nós como sábios, devemos ter cautela. Nos esconder frente ao perigo, como fala. Ter cuidado. Usar todas as medidas recomendadas pela OMS, máscaras. E, querido, em nome de Jesus, que seja repreendido no seu coração esse espírito de desconfiança de tudo. Porque, na verdade, esse negacionismo, esse problema pelo qual a igreja está passando, essa desconfiança de tudo, parece que todos estão contra você. De fato, o mundo está contra a gente. Mas nós também temos que crer que Deus usa o mundo para abençoar o cristão. Ou você não crê que quando a Bíblia fala isso, é verdade? Que Deus usa qualquer um para abençoar o cristão. Que Deus usa qualquer um, Ele tira do ímpio para dar àquele que é fiel. Essas são as verdades bíblicas. Então, cautela. Não vamos ser esses transvertido de super espirituais, porque na verdade é isso, é uma falsa espiritualidade que muitos têm. Eu sou tão espiritual que nada pega em mim, eu sou tão espiritual que eu estou além, eu transcendi disso. Queridos, nós somos humanos, o nosso espírito, ele foi ressuscitado, mas o nosso corpo não. Isso aqui, essa matéria, ela ainda está suscetível a todas as doenças. E Deus, novamente falo, não prometeu que não passaremos por doenças. Não prometeu que não passaremos por aflições. Ele prometeu que estaria conosco. Jesus mesmo, Jesus lá em João, vamos abrir lá, Mateus 12, 14, rapidamente. Já estamos acabando. Mateus 12, 14. Olha lá o que diz Mateus 12, 14. Jesus curou o homem da mão ressequida, o homem da mão atrofiada, e logo depois o pessoal quis matar ele. E olha lá, mas os fariseus saindo dali conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Versículo 15, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Jesus viu o perigo e o que ele fez? Ele continuou lá, porque ele era Deus, ele tinha todo o poder, mas não. Jesus era sábio, ele viu o perigo e se escondeu. João capítulo 7 também, lembrei agora. Eu acho que é o 7. Está aqui, 7, versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Jesus, o nosso maior exemplo, queridos. Ele andava dessa forma. Ele viu o perigo
e se escondia. Ele não se transvestia dessa falsa espiritualidade, que porque ele era servo de Deus, nada aconteceria com ele. Esse é o alerta que eu quero trazer para você essa noite. Não sejamos negacionistas quanto à doença. Infelizmente, como falei, a grande massa da igreja brasileira é negacionista. Pastores influentes são negacionistas. O governo como um todo é negacionista. Mas que entre nós não seja assim, queridos. Nós vamos seguir o caminho do meio. Nós não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não vamos nos desesperar frente à pandemia, mas também nós não vamos nos desleixar frente à pandemia. Então, o que fazer diante de todas essas coisas? Primeiro, eu já falei, tenha cautela. Tenha cautela, tenha cuidado com a sua vida. Tenha cuidado com seus familiares. Se você for sair da sua casa, porque infelizmente muitos precisam sair de casa, saia tomando todos os cuidados. Não saia para ir passear, para ir andar. Não estamos nessa época. Lembre-se lá da parábola de Jesus. Cantam música alegre, não se alegrava. Agora que canta música triste, eles não se entristecem. Não saia para passear, assim no sentido, sem cuidado nenhum. É isso que eu quero falar. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Precisa sair, máscara o tempo todo. Álcool em gel. Chegou, tenha todo aquele cuidado que nós tínhamos lá no início da pandemia. Porque um fato é que nós, como manauaras, nós amazonenses, nós nos desleixamos. Acho que é assim que fala a palavra. Da situação. Mas vamos voltar às primeiras práticas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós como cristãos, nós temos que ser a luz desse mundo. Vamos parar de espalhar o caos. Vamos parar de espalhar briga. Vamos parar de espalhar contendas. Principalmente em relação a coisas que querem... gatinha. Naira, pega os gatos, Naira. Desculpa. Principalmente coisas relacionadas à pandemia. Por exemplo, vocês estão vendo aí que agora tem várias mutações dos vírus, né? Mutação P1, que é aqui a brasileira, amazonense, P2, mutação britânica, mutação sul-africana. Sabe o que impede as mutações de surgirem? Vacinação. Porque quanto mais pessoas vacinadas, mais o vírus não vai circular, logo menor a probabilidade de surgir mutação. Logo a probabilidade de surgir uma mutação que cause um maior estrago, como nós vimos agora. Então, nós como cristãos devemos ter o quê? Orar por vacinas. Queridos, abrindo o coração, foi uma vergonha alguns meses atrás. Diversos, não foi poucos, foi muitos cristãos torcendo contra a vacina do Butantan. Eu vou falar, que é a verdade. Por que estavam torcendo contra a vacina do Butantan? Porque ela era capitaneada por alguém que é contra o governo federal. Só que muitos cristãos preferem adorar o governo federal, preferem adorar a pessoa que está lá, do que querer o bem da nação. Torcendo contra a vacina. Vergonha, queridos. Vergonha para o povo cristão. Porque essa vacina, ela salva vidas. Mas pastor, mas é do Butantan, e o Butantan é do Dória, que é contra o governo federal. Queridos, a vida está acima da ideologia. Muitos reclamam da ideologia de esquerda. A ideologia de esquerda ela é ruim, ela é péssima. Ela apoia abortos. Vários morreram pelo comunismo. Só que a partir do momento que você você torce contra uma vacina por ser de direita e a vacina vir da China, você está igual à esquerda, torcendo pela morte, para o seu bem político. É a verdade. Nós, como cristãos, qual deve ser a nossa atitude? Orar para que venha mais vacinas, não importa qual seja. Pode vir da China, pode vir da Rússia, pode vir da Inglaterra, dos Estados Unidos, que venha uma vacina brasileira, que venha uma vacina da Índia.
Porque assim vai salvar mais vidas. Vidas estão acima da sua ideologia aqui. É isso que a igreja precisa entender. A igreja, infelizmente, nesses últimos anos, ela tem colocado o seu alinhamento político acima das vidas das pessoas. Acima das vidas. Como eu vi um comentário recente, triste comentário, que a pessoa falava assim, tenho saudades da época que os cristãos buscavam converter as pessoas para Cristo, porque hoje em dia elas só buscam convertê-las para o seu lado político. Há a idolatria da esquerda frente ao PT, há a idolatria da direita frente ao governo federal. Nós, como cristãos, não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Devemos sempre buscar os valores cristãos, e um dos valores cristãos é a vida. Então, se a vacina do Butantan salva vidas, que venha, eu torço por ela. E já está aí, sendo aplicada. Vacina de Oxford, todas as vacinas. Nós, como cristãos, devemos orar para que Deus haja. E como é que Deus age nessa terra? Através das vacinas, através dos remédios. Não importa quem seja, Deus usa qualquer um para abençoar. Outro ponto, orar para que venha um remédio. Nessa semana nós tivemos boas notícias, né? Há uma pesquisa em Israel, sempre Israel, né? Há uma pesquisa em Israel com um remédio muito promissor, que os dados apontam que esse remédio verdadeiramente funciona. Ah, mas e esses outros remédios aqui que estão tomando? Querido, esses outros remédios recomendados pelo governo federal, eles não têm eficácia comprovada. O próprio fabricante disse, não funciona. Esse remédio de Israel, a eficácia dele está sendo comprovada. Outro, nessa semana também, eu acho que foi ontem ou anteontem, tivemos uma excelente notícia aqui no nosso território. A Samel testou um remédio. Dos 49 que ela testou, 100% não evoluiu para o caso, não piorou a doença. E muitos deles tiveram até alta. É uma parceria da Samel com Albert Einstein, por exemplo. Vamos orar para que logo venha esse remédio. No início da pandemia, nós orávamos que viesse a vacina, que viesse o remédio. E agora a vacina já está aí, vamos orar para que venha mais. E agora vamos orar para que venha logo um remédio. Por quê? Que é como eu quero encerrar aqui. Deus usa qualquer um para nos abençoar, querido. Deus não está alheio às nossas dores. Deus não está alheio à situação que nós estamos passando. E Ele usa qualquer um para nos abençoar. Não importa quem seja. Ele cuida de nós. Mas nós não devemos tentá-lo no sentido, Deus cuida de mim? Então pronto. Vou chutar o balde em relação à doença. Né? Tem até o versículo que fala isso em relação ao pecado, né? Mas pode aplicar, não vamos usar da liberdade, não vamos usar da abundante graça para viver na libertinagem, para viver livre de regras. Não. Vamos tirar da nossa igreja, esse é um outro ponto, vamos orar para que a nossa igreja cristã cada vez mais volte a ter os seus olhos fixos em Cristo, fixos em Deus e nos seus propósitos, não fixos em homens, não fixos na política, fixos em Deus, porque esse sim nunca erra, esse sim é infalível, esse sim você e sua família, você deve tentar ao máximo divulgar para sua família, esse sim deve ser o centro da sua casa. Amém, meus queridos? Era essa a meditação que eu queria trazer para essa noite. Novamente falo essas coisas, não de mim, não é nada pessoal. Eu falo porque eu acredito que isso é visível para a maioria dos irmãos. Como a igreja tem atuado nesse tempo. A igreja que eu falo é a igreja da grande mídia, né? Porque entre nós não é assim. Sabemos que muitos pastores são cuidadosos com as suas ovelhas. Muitos pastores não pensam só no dinheiro. Muitos pastores não estão atrelados à vida política, não pensam só pelo bem do político. Não apoiam só o político, mas apoiam o que Cristo manda.
Que assim seja na igreja do Evangelho Vivo. Nós não seremos negacionistas. Não fomos. Na primeira onda, né, vocês viram como foi o nosso retorno, e assim vai ser dessa vez. Nosso retorno vai ser no extremo cuidado. Proteja-se, proteja a sua família. Ore para que cada vez mais Deus possa estar protegendo a sua família, possa estar com você. E assim será, amém, queridos? Que Deus possa cada vez mais estar nos atraindo para Ele, porque nele nós teremos paz, nele nós teremos descanso, cuidado, e mesmo que algo aconteça conosco, Ele estará conosco. Nós somos sábios, nós vemos o perigo e nós nos escondemos, crendo que Deus logo irá por fim a esse perigo. Amém, meus queridos? Essa era a palavra do Senhor essa noite. Que o Espírito Santo possa continuar falando com você, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Em todas as coisas o Senhor está conosco, Deus. Nos ajuda a cada vez mais termos uma mente que não, uma mente, Senhor Deus, que não segue outras coisas, que não segue o que os homens falam, mas que segue o que a Tua palavra fala, Senhor Deus. Nos ajuda a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, frente a essa pandemia, Senhor Deus. Não nos ajude a entrar em, a não, nos ajude, meu Pai, a não entrar em pânico, a não ter ansiedade, a não ter preocupações, Senhor Deus. Mas também, Pai, não nos deixe cair na displicência, na falta de cuidado, no negacionismo, no torcer contra, Senhor Deus. Porque sabemos que o Senhor trabalha como o Senhor quer e da forma que o Senhor quer, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, quem precisa ser usado para abençoar o teu povo, Senhor Deus. Toma os cientistas, meu Pai, toma toda a classe da ciência como um todo, que infelizmente tem sido tão desprivilegiada, Senhor Deus. A ciência não é contra a religião não é contra a ciência, Deus. A Bíblia confirma tudo o que os cientistas descobrem, Senhor Deus. Nós não entraremos nessa briga de ciências versus religião, de negacionismo versus fatos, Deus. Nós seguiremos pelo caminho do meio, Senhor Deus. Nos ajuda, proteja cada um de nós. Eu repreendo do nosso meio essa doença. Toma todos aqueles que estão doentes, Senhor Deus. Nossos conhecidos, nossos familiares. Toma o irmão Jonatas, irmã Rai Barroso, irmã Antonieta, irmã Cristina e todos os outros aqueles que eu não citei aqui, Senhor Deus, que estão doentes, nossos familiares, conhecidos, Deus, toma, seja o descanso, Deus, seja a paz e seja a cura para essas pessoas, Deus. Toma os nossos corações, Deus, derrama paz e cada vez mais amor apenas por Ti, somente por Ti, Senhor Deus. Toma-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Estamos aqui terminando. Gostaria de lembrar você para se manter fiel nos dízimos e nas ofertas, né? A igreja está fechada e por isso as ofertas caem bastante, mas nós cremos que Deus nos manterá firmes, amém? Tá aí o nosso Pix, ó, bem aqui, deixa eu ver se está certo. Opa, aqui ó, Pix, né? Aqui o Pix. E aqui a nossa chave Pix. Muitos irmãos perguntam, essa aqui é a chave Pix, ó. A chave Pix da igreja é o CNPJ dela. Caso você queira transferir para alguma conta bancária, basta mandar uma mensagem para esse número e nós vamos mandar as contas bancárias da igreja para você, ou nós vamos até aí com você pegar, caso seja algum dinheiro físico. Amém, meus queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma excelente noite e até domingo para mais uma ministração sobre o cuidado de nosso Deus por nós. Amém? Boa noite, meu querido.